Muito bem, gente. Seja muito bem-vindos a mais um encontro. Olha quem chegou. Seja muito bem-vindos a mais um encontro da Trilha do Sanador, que é o nosso programa de mentorias oficial, a mentoria anual, semestral, mas que a gente sempre embute o sprint final, que são os últimos 45 dias de disciplina, estudo, revisão de temas, enfim. E é isso que a gente vai fazer hoje. Encontros quarta-feira, vai ser 7 horas da noite, normalmente. Desculpa, hoje eu saí um pouquinho atrasado do consultório por causa do carnaval. Os pacientes marcaram para hoje, então não tinha jeito, né? E sábado de manhã a gente vai fazer nosso bloquinho da pediatria. Vai ser um bloquinho da pediatria, bloquinho dos aprovados. Mas ainda assim, aquele sprint final é desenhado para fazer os últimos 45 dias. Se alguém quer entrar agora, a gente não permite, porque a gente não entregaria a mesma qualidade, não conseguiria acompanhar o processo e eu faço qualquer coisa menos me entregar o 100%. Eu e, graças a Deus, as pessoas que trabalham comigo. Então, por isso, daqui para frente são vocês, sou vocês e com vocês a gente vai aprovar, tá? As nossas últimas revisões são as mais puxadas, são as mais ricas de conteúdo, são as mais ricas de material, precisamente por isso. Precisamente porque a gente está já vendo as últimas coisas, os últimos ajustes. Oi, Aleja, tava com saudade de você, era a única que faltava, viu? Hoje de manhã você não Boa veio. noite. Muito bem. Falta Julie. Falta a Julie, eu sei, mas eu imagino que está no hospital, alguma coisa assim. Ela é uma das que mais continua lá na plataforma, assiste a aula, descarrega o material. A verdade é que a gente, né, o gestor, tanto o gestor de tráfego, o TI e eu, que somos os que trabalhamos na plataforma, a gente consegue ver quem entra, quem não entra, quem não consegue entrar bom, a gente dá um jeito disso acontecer. Todos aqui estão conseguindo entrar na plataforma, descarregar os materiais. Sim, normal. Maravilha. Então, como eu falei, hoje a palestra a gente vai falar de muita coisa. Não sei se vocês conseguiram ver o material de resumo de PDF que eu antecipei para vocês. Normalmente o PDF eu mando depois e carrego na plataforma, mas como hoje foi minha culpa, a verdade, dona Graciele tem que ser culpada, mas tudo bem. E por isso eu antecipei para vocês, dei o spoiler aí. Aí vocês já sabem do que a gente vai falar. Como vocês sabem, o Revalida conta com 150 pontos, que eu quero que vocês tenham 140, se Deus quiser. E dos 150, a gente tem alta probabilidade de pegar muitos na discursiva, que são 50, né? Pegando esses 50, 45, a gente só teria que pegar uns 40 questões. Não, mentira, teria que pegar, sim, teria que pegar uns 40, 45 das objetivas. E essa daí que a gente também vai treinar bastante. A gente treinou domingo, né? A gente fez um simulado junto e a ideia era frisar o conteúdo. Agora, hoje a gente vai falar um pouco dos temas, vamos fazer um resumão de temas baseado nas perguntas discursivas, tá bom? Então, esse PDF também eu mando para vocês. Se quiserem tomar apontes, escrever e tal, é muito legal, é importante, mas vocês sabem que eu compartilho todo o material com vocês. E então, a gente vai falar um pouquinho daquela coisa importante pré-prova, né? A gente faz aquela contextualização pequenininha antes de qualquer coisa. Eu sempre friso que vocês já têm o conteúdo. Vocês têm mais de 6 anos estudando, então vocês já têm o conteúdo. Agora, lembrem, nessa época, vocês estudar bastante o que é o contexto, né? Por que que esse patamar aí está caindo na prova, né? E entender por que esse tema é frequente na prova. Se a gente entende por que esse tema é frequente na prova, a gente já consegue dar uma importância diferente ao que você está estudando, né?
Outra, os macetes de preparação. A gente precisa saber o que está dando certo, né? Se deu certo para XYZ pessoa, é porque para mim também pode dar certo. Então, uma pneumotecnia, levar com tranquilidade, fazer sua logística o dia antes, o dia da prova, levar, deixar preparadinho seu amendoim. Se você é alérgico ao amendoim, não leva amendoim, né? Procurem outra opção. Mas que sejam comidas zero gordurosas o dia antes, descansar bem. Essas são coisas que funcionam, né? Lembre que a gente trabalha com questões inspiradas nos modelos da prova. Então, se você já viu, se você já fez essa mesma questão, tá tudo bem. A gente pode aproveitar para discutir ela, para discutir o tema, para você se perguntar como seria perguntado diferente. E se eu já vi, é porque possivelmente é um tema que é importante. Então, se a gente sabe que vamos bater no mesmo martelo, é porque vocês vai ser perguntados do mesmo que já foi perguntado ali, tá? E a gente entender como pensa uma banca. Como vocês pensariam se vocês fossem os avaliadores do INEP, né? Então, não é isso que a gente vai falar hoje, isso foi um geralzão de onde nasce nossa metodologia de estudo. Se vocês querem ver de novo o método de estudo, começar a fazer as revisões passadas, começar a fazer o método inteligente, não tem problema. Mas agora é hora de revisar, de fazer a avaliação de novo, de entregar a aula. Tem dificuldade com um tema? Faça uma palestra de 3 slides, explica para alguém esse tema, mas não fique com a dúvida. Uma das melhores formas da gente aprender é a gente ensinar, tá? E vamos lá, vamos começar com um dos temas da cirurgia que mais caem, né? Caem para tudo, caem na cirurgia, pode cair na emergência, que é a avaliação primária do politraumatizado, né? O ABCDE do trauma. A gente contextualiza um pouco, porque o Revalida normalmente ele traz cenários de urgência, cenários de emergência, principalmente se é trauma. Tem provas discursivas que caiu, tem provas objetivas que caiu, então por isso a gente precisa entender que o ABCDE do trauma vai ser cobrado. Não tem como não. No ano que eu apresentei o Revalida, que foi o ano mais difícil de passar, porque para você poder ter uma pontuação, ou seja, eles não somavam toda a pontuação, não sei se vocês já sabem como funcionou no 2020, mas eles não somavam toda a pontuação e davam 88 pontos, sino que eles, por exemplo, tinham uma área na objetiva, que era mínimo 64 pontos, e se você conseguia esses 64 pontos, eles revisavam tua prova objetiva, tua prova discursiva. E na prova discursiva você tinha que ter mais de 29 pontos. Ou seja, a somatória dos dois era um 93 pontos, só que se você não tinha na primeira fase o que precisava, eles nem olhavam a segunda parte. Isso deu uma briga, deu uma coisa lá bagunçada que eles tiveram que aceitar todo mundo que passou com mais de 94 pontos, porque tinha mais de 94 pontos e era a mesma prova. Enfim, depois disso, já eles se instauraram, fazer uma nota de corte, juntando as duas. Nesse ano, caiu na objetiva, caiu na discursiva, caiu na prova prática. Sim, caiu com queimado, caiu com TCE, caiu com trauma crânioencefálico grave. Então, sempre cai. Caiu com uma fratura exposta de fêmur. Por quê? Porque tem muita opção para dar pegadinha aqui, né? Se a primeira coisa que você mostra é paciente com fratura exposta de fêmur, o que que as pessoas vão fazer? E não estiver ligado para fazer o protocolo de ATLS, ele vai falar, não, sei lá, vamos cobrir a hemorragia, vamos reduzir a fratura, vamos a qualquer coisa, e não vê que o paciente está inconsciente, precisa de uma proteção da via aérea. Então, sempre, obstrução de vias aéreas, ATLS, ABCDE, sempre a sequência. Então, na preparação, a sequência via aérea, respiração, circulação,
déficit neurológico, exposição, sim? As pegadinhas normalmente botam o que é a primeira coisa que você faria, sim? Aí lembre que primeiro estabilizar a coluna cervical e depois abrir a via aérea, sim? Teve uma questão, por exemplo, que foi um acidente de vítima de automobilística. Sim, chegando no pronto-socorro, inconsciente, com ferimento da face e respiração ruidosa. Você suspeita de possível fratura de mandíbula. Quais são os passos iniciais do ABCDE para garantir a via aérea? Lógico, a ideia é via aérea, mas aí teve muitas pessoas que esqueceram de imobilizar a coluna cervical e eh, a necessidade da via aérea avançada, né? Aí também destacar a B, que é garantir uma ventilação adequada, uma oxigenação. Aí vem o C, depois que vem o C, que é o controle de hemorragia, tá? Como a banca vai avaliar isso? Eles normalmente verificam se o candidato segue uma sequência lógica. Ele pontua que você relembre de estabilização cervical, de assegurar a via aérea, de checagem de pulso depois, nascer. Ele praticamente nessa pergunta estava pedindo o ABCD completinho, tá? Também tinha outra pergunta aí nessa mesma, que era citar as causas da obstrução. Bom, essa é uma das coisas que mais cai, de verdade. Aqui tem uma, outra da cirurgia, né? Abdômen agudo, como eu falei hoje de manhã, justamente que a gente estava discutindo com a doutora Bárbara, cai muito abdômen agudo. Cai muito abdômen agudo em diversas coisas. Então, abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo obstrutivo. Hoje a gente pegou uma obstrução por câncer, né? Mas, nesse caso, por exemplo, as icterícias, como a gente vai tratar uma icterícia obstrutiva, se for um abdômen agudo por isso, né? Então, eles perguntam muito a pentada de Raynaud e a triada de Charcot, tá? Que é nada mais e nada menos que a triada de Charcot mais hipotensão e confusão mental, né? Eh, o contexto é que já caiu, como eu falei, caiu e quase sempre que cai na parte discursiva, se você olha com lupa, que já caiu na objetiva também. Então, é meio que uma aventura. A gente está jogando aqui ao FBI, né? Se essa pergunta é tão recorrente, possivelmente eles vão querer botar nas objetivas uma ou duas, né? Então, abdômen agudo, faça um mapinha mental do abdômen agudo. Faça. Hoje eu mandei um material para vocês. Ele estava bem bacana, que é de um curso parceiro, que tem muita coisa ali. Não fiquem enrolados com isso, peguem os temas mais frequentes, porque aí nessas pastas vocês vão achar tudo. E não está na hora de revisar tudo. Se a gente estivesse preparando para a prova de março de 2026, tá bom. A gente está aceitando agora mentorandos para a preparação anual. Mas, para os que vai fazer agora em março, não, tá? Não peguem todo o material, não. Peguem só o que mais cai. A gente já falou disso, a gente já falou desde o primeiro PDF que eu entreguei para vocês, mas são as coisas que têm mais risco de queda porque já caíram, tá? Então, por exemplo, ó, esse é um caso real da prova de 2021, caso de icterícia, febre, dor abdominal, hipotensão, confusão mental, né? Que é a pentada de Raynaud. E isso vai sugerir uma colangite expurativa que a gente tem que fazer toda a propedêutica completa do abdômen, toda a estabilização do abdômen, priorizar a conduta, então, utilizar ou não utilizar antibiótico de amplo espectro, como vai ser a descompressão da via biliar, esse tipo de coisas a gente precisa ver, tá? E sempre que você pensar em uma obstrução biliar, você pode pensar em uma infecção, então, é muito inteligente a gente utilizar antibiótico. Caramba, eu não lembrei qual é o antibiótico.
Eu não lembrei qual é a dose do antibiótico. Se você fala antibiótico terapia obrigatória, antibiótico terapia endovenosa, tem um risco de pontuar. Tem um risco de pontuar, de verdade, acredite. É uma prova difícil, mas às vezes a dificuldade a gente mesmo que bota, tá? Essa é na parte do quadro de abdômen agudo, sempre temos que procurar abdômen agudo, sempre temos que avaliar porque cai inflamatório, cai perfurativo, cai traumático, cai obstrutivo, abdômen agudo. Os cirurgiões gostam bastante. Tarará. Isso daqui a gente viu. Vou falar que tinha duas questões que caíram do abdômen com colangite supurado, tá? Essa daqui caiu uma vez e eu vou contar aqui como anécdota que no 2016, na prova prática, as atrizes eram muito boas, muito boas. E as atrizes dessa estação, elas entravam no consultório com um casaco até aqui, até o pescoço. Imagine, você está numa unidade de pronto atendimento no Rio de Janeiro. Aparece uma mulher se queixando de cefaleia. Você fala, ah, tá tudo bem. Teve um monte, mas não vou falar poucos, foi um monte de médicos que fizeram a abordagem como cefaleia, né? Cefaleia, medicina de família e comunidade e tal. E acontece que quando o médico pedia para revisar ela para fazer o exame físico, ela tinha uma equimosidade gigante. Era uma paciente maltratada, né? Isso daí é a parte, né? É uma dica de maltrato para a mulher. É um tema que é bastante explorado e a gente precisa cuidar dele, tá? Aqui eu trouxe violência sexual, né? Abordagem da mulher vítima. Sim, mulher vítima é importante em qualquer parte do mundo. Mas agora que a gente está com aquela parte de relevância ética, legal, já apareceu em prova, já apareceu em objetiva, já apareceu em discursiva. Olha o exemplo que eu botei da prova prática. Então, por enquanto a gente está focando na prova teórica, mas se vocês quiserem, depois a gente olha bem na parte prática. Não é obrigatório ter o boletim de ocorrência policial para atender a vítima, tá? Faça todas as partes de atendimento da paciente, sempre comece pelo acolhimento, faça um exame físico completo, faça uma profilaxia, né? As profilaxias completas e notifique. Para você atender a paciente, você não precisa o boletim de ocorrência, né? O BO que chamam aqui. Notificação compulsória, claro, você precisa preencher a ficha de violência, independentemente se ela vai prosseguir judicialmente ou não, você, como médico, precisa fazer a notificação. Respeitar a autonomia da paciente. Se ela não quer que você examine ela, você tem que escrever. Se a paciente recusar ser examinada, eu tenho que anotar no prontuário, mas devo respeitar a autonomia da paciente. Tem que ver com um dos quatro princípios bioéticos, tá? O mais importante é a autonomia da paciente. Então, como eu deixei para vocês no exemplo, a paciente foi uma paciente de 20 anos que chegou no ambulatório 24 horas após violência sexual, sem sinais aparentes de lesão. Ela diz não querer registrar a queixa policial. E aí, quais seriam as etapas mínimas do atendimento segundo o protocolo oficial? Tá? Então, a resposta esperada incluiu não obrigatoriedade do BO. Incluiu como um ponto. Aí, acolher a paciente, colher a história, o prontuário completo, exame físico e ginecológico completo, coleta de vestígios, contracepção emergencial, profilaxia contra HIV, ITS, hepatites B incluindo, avaliar o estado vacinal da paciente, notificação compulsória e a oferta de acompanhamento psicológico, né? A gente tem assistente social que também pode fazer esse acompanhamento, então, sempre uma abordagem multidisciplinar.
Você não lembra se é psicólogo, você não lembra se é assistente social, você não lembra se é dentista, a abordagem é multidisciplinar, tá? E isso aí a gente ajuda bastante. Não é obrigatório ver para fazer o atendimento, fazer as profilaxias e respeitar a autonomia da paciente se ela não quer ser examinada, mas registrar no prontuário, tá bom? No 2021, acabou que ele pedia as etapas do atendimento e o que fazer se ela recusa o exame. Eu vou falar para vocês que por mais que a gente não acredite, porque eu acho que meus mentorandos normalmente todos são médicos dedicados, que são comprometidos, que são, eh, são muito profissionais, às vezes a gente esquece que a gente não é nem a mãe, nem o pai, nem o responsável jurídico pela decisão do paciente, é ele. Então, a gente esquece que a autonomia do paciente está por cima de muita coisa. Não vou falar de qualquer coisa, que nunca vai estar por cima da vida, mas está por cima de muita coisa. E nesse caso é um deles, porque a gente não pode obrigar a paciente para ser atendida, tá bom? Então, esse daí, para vocês terem em conta, a violência sexual é uma abordagem que precisa fazer. Quem não tiver material de violência sexual, chama no privado, que eu tenho várias coisas legais para isso, tá bom? Tem outro que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho, que é toda a parte de aspectos éticos da morte encefálica. É, foi perguntado sim. Não, eu nunca trago alguma coisa que não foi perguntado. Eu trago coisas que já foram perguntadas. Até foi abordado na prova de 2022, no segundo semestre. Foi abordado na área da discursiva, mas ainda assim não quer dizer que não possa cair na auditiva, que não possa cair numa estação do revalida prático. E a gente precisa conhecer as coisas mais claras. Então, definição de morte encefálica. Quais são os protocolos que respaldam o médico, né? Segundo o protocolo da Sociedade Brasileira de Neurologia. Se o pedido do familiar, como é a conduta do médico se o paciente, um familiar pede eutanásia ou a ortotanásia, o que que é isso, né? Por quê? Porque essas são coisas que envolvem normalmente bioética, legislação e o manejo de emergência nas UTIs. Então, como envolve tudo isso, é um tema muito rico. Até porque depois vai ter um envolvimento de, por exemplo, doação de órgãos, né? Quanto vocês sabem de doação de órgãos, aspectos éticos da morte encefálica é importante, tá? Macete para vocês preparar esse tema. Lembre que a eutanásia é proibida pelo Código de Ética Médica no Brasil, tá? A gente não está na Suíça, a gente não está na Colômbia, que alguns pacientes podem pedir eutanásia, enfim, não. Eutanásia é proibida por lei e pelo Código de Ética Médica no Brasil, tá bom? Por mais que a gente queira discutir, por mais que a gente pense outra coisa, eu quero que vocês lembrem disso. Quais são os passos para diagnóstico de morte encefálica? Lembre, dois exames clínicos e um exame confirmatório. É, exame complementar, eletroencefalograma, Doppler transcraniano, arteriografia cerebral ou cintilografia. E teve um paciente que, após uma ruptura de aneurisma, evoluiu com midriasis bilateral, um Glasgow de 3, e os familiares divergem sobre interromper o suporte de vida. Quais são os próximos passos desde o ponto de vista legal e ético, né? Então, o que foi o padrão esperado, né? Em resumo, eu sempre trago coisas resumidas, né? Em resumo, seguir o protocolo de morte encefálica. Tem que acompanhar os protocolos, para isso estão. Se você anotar, seguir protocolo de morte encefálica, você vai saber que tem duas avaliações clínicas, o teste de apneia, um exame confirmatório, certo? Não cabe eutanásia porque é proibida. Se vocês querem anotar esse tipo de coisas que vocês tenham certeza que é proibida, tá?
Se confirmado a morte encefálica, o suporte pode ser desligado ou discutir a doação de órgãos, tá bom? O que que a banca quer nesse caso? O que que a banca quer saber da sua cabeça como médico? Se você entende da legislação, tá? Aí estaria a portaria do CFM, que a gente não vai revisar a portaria do CFM, faltando 23 dias para a prova, não. Mas a gente tem que pegar nos flashcards, que são resumidos, que a gente também tem que pegar nos protocolos, nos mapas mentais, esse tipo de coisas que sejam claridade na legislação. E se vocês quiserem a diferença entre eutanásia, distanásia e ortotanásia, tá bom? Então é muita coisa para a gente que fala, não, a gente não está revisando, não, a gente vai sentar e vai revisar. Quem não tiver material, só entrar em contato, dar um toque no privado, porque não adianta eu mandar para vocês PDFs e livros da medicina completa, que você pode estar precisando ou pode atrapalhar sua vida. Excesso de material pode atrapalhar sua vida. Vamos revisar mais um, né? Revisar mais um teminha. Fatores de risco para câncer de pâncreas, diagnóstico e conduta já caiu, tá? Caiu como? Caiu na prova de 2023, na discursiva, um paciente com emagrecimento, icterícia progressiva, colúria, acolia, um CA-19,9 elevado. Se eles não precisam que você leve em conta esse dado, para que No, eles vai no, colocar? Fala comigo. Fala, Martim. eh, ellos preguntan por emagrecimiento o falan de pérdida de peso. Não, eles falam perda de peso ou falam emagrecimento sem explicação e sem dieta, né? Aí tem várias opções. Mas Ok. perda de peso sem explicação é uma sinal vermelha para a gente começar a procurar algum motivo oncológico, né? Isso daí. E mais ainda se eles botam um parâmetro típico, por exemplo, CA-19,9. Aí você já fica pensando, esse é de onde, né? Que a gente não está obrigado para saber todos os tipos de oncologia. Mas chega com icterícia, essa daí pode ser das vias digestivas, né? Colúria, acolia, aí, hum. E câncer da cabeça do pâncreas é uma coisa que eles gostam de perguntar, sim. Então, se vai pedir quais são os fatores de risco para CA de pâncreas ou para CA da cabeça do pâncreas, aí você já volta. Porque se você não tinha diagnosticado e ele te pede, identifica os fatores de risco para essa doença. Tem alguns, por exemplo, tabagismo, tem muitos tipos de câncer que está incluso. Diabetes mellitus, tem várias coisas que a gente consiga fazer aí, tá? Perda de peso. E aí, quando você vai fazer CA-19,9, ele não é de rastreamento, né? Ele não é um exame de screening. Mas ele vai te auxiliar no prognóstico e no segmento do paciente, sempre. Como ele falou que estava muito alto, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, né? Principais fatores de risco: tabagismo, idade avançada, diabetes mellitus de início recente, né? Diabetes mellitus tipo 1 é de jovem. Diabetes mellitus tipo 2, você sabe que tem que ter outra contextura e não vai ser diretamente a perda de peso. Agora, se ele debuta com uma diabetes mellitus, fica de olho, pode estar com alguma neoplasia ali no pâncreas. Até porque o pâncreas é o órgão principal na diabetes, né? Pancreatite crônica, mutações genéticas, essas daí são coisas que você pode botar em qualquer um. Mutações genéticas, fator hereditariedade, qualquer coisa a gente consiga, tá? Morfo positivo, né? E mais ainda se a questão, ali eu deixei no material a questão completa, se mais ainda se a questão fala massa palpável em quadrante superior direito, né?
Aí a gente, massa palpável, gente, massa palpável, você só pode pensar em uma coisa oncológica, tá? Ou uma obstrução intestinal por algum motivo. É, gente, a verdade, eu não penso, se estou lendo massa palpável, é porque eles querem que eu identifique uma bola. E a bola mais de risco, de mais risco no mundo, é o câncer. Então, a gente vai procurar esse origem. Na resposta, o que a gente teria que fazer seria uma analgesia, um suporte nutricional, uma quimioterapia paliativa. Olha como são coisas grandes, né? Analgesia, se vocês querem dar detalhe, tá tudo bem. Suporte nutricional, se querem dar detalhe, tá tudo bem. Quimioterapia paliativa, se querem dar detalhe, tá tudo bem. Mas tem bancas, eu sei que alguns de vocês já apresentaram na prova, que a resposta mais simples, ele valida como uma unidade completa. Muito bem. Condutas, drenagem biliar, cirurgia de Whipple, se o tumor é ressecável, né? Fazer quimioterapia, dependendo. Então, olhem bastante. Fatores de risco, diagnóstico, conduta e exames que são precisos. Que a verdade, o diagnóstico vem as duas coisas, né? A parte clínica e a parte de exames complementares. A gente vai falar um pouquinho da pediatria, né? Pediatria, eu acho que eu trouxe 10 casos, mas não acredito que a gente não vai conseguir acabar todos eles. Mas na parte da pediatria, eu quero que vocês lembrem das respiratórias. Por que seria importante a gente ter em conta asma na pediatria? Se vocês já não estudaram, se vocês vai pegar alguma coisa de pediatria, peguem respiratórias, peguem infecciosas, exantemáticas. Já caiu na discursiva de 2023, uma criança de 7 anos numa crise severa, com tiragem, com fala entrecortada, com saturação baixa. Então, entre mais grave esteja o paciente, significa que a gente vai precisar reconhecer a gravidade rapidamente e actuar rapidamente. Então, importante dominar a classificação e a conduta. Alguns macetinhos para vocês terem em conta. Reconhecendo a gravidade, vocês têm frequência cardíaca por encima de 30, maior ou igual a 30 indica uma gravidade. Frequência cardíaca. Frequência respiratória maior ou igual a 30 é gravidade na asma, a verdade, em vários processos respiratórios. Frequência cardíaca maior ou igual a 120 em criança, maior de 5 anos, a gente tem que ligar a alarme. E diminuição de 90% em crianças. Se você tem um paciente com DPOC e ele fala 88%, ele está no luxo, ele está respirando super bem. 88% sem oxigenoterapia está no máximo. O DPOC, um CA de pulmão, enfim. Mas uma criança com uma saturação de 80%, imagina, você tem que pensar já que o paciente vai ter que ter uma monitorização constante, vai ter que ter corticoide sistêmico, vai ter que continuar o esquema de beta 2, né? Salbutamol. Então, essa questão caiu com criança com asma saturando 88 mesmo, fala entrecortada, frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, salbutamol em casa sem melhora, salbutamol no hospital sem melhora, aí você tem que classificar a gravidade do asma e botar as quatro condutas imediatas. No padrão esperado foi crise grave ou iminência de parada respiratória. A verdade, ele está pedindo a classificação de gravidade, crise grave, né? Mas se você botar iminência de parada respiratória, também está valendo. Conduta, oxigenoterapia, beta 2, continuar com beta 2, mas além disso, adicionar um anticolinérgico, estavam pedindo. Corticoide sistêmico ou endovenoso. E tem que ficar de olho e considerar uma internação na UTI, né? Aí o que que ele sabe?
o que que a banca está avaliando de você? Se você sabe classificar ela como leve, moderada, grave, mas eu acredito que tem novas padrões de classificação da ATMA, fica nas guias, últimas guias, e lista as manobras no escalamento terapêutico, tá? Vamos para o sétimo, tá? Ginecologia, caiu, síndrome de ovário policístico, caiu. E a importância do ovário policístico é que pega muitas questões que envolvem amenorreia, síndrome de ovário policístico, clínica como hirsutismo, infertilidade. Então, são algumas variantes que você tem para ir pensando se ele quer que eu fale de síndrome de ovário poliquístico. Eu lembro, amenorreia, hirsutismo, infertilidade. Tem várias que falaram de como são os tratamentos hormonais, né? 2020, eu acho que foi 2020, 2022 e 2023. Se eu estou me enganando, aí vocês me corrigem, mas ovário poliquístico já caiu. É, se vocês ainda não sabem nada de síndrome de ovário poliquístico, ainda não chegou no ovário poliquístico, pegue os critérios de Rotterdam, 2/3, oligoovulação, hiperandrogenismo e ovários policísticos em ultrassom. Aí os critérios de Rotterdam já vai dar uma orientação para vocês quando esteja falando de hirsutismo, de obesidade difícil de controle numa mulher, de dificuldade para engravidar, essas coisas, tá bom? A questão que caiu, literalmente, foi uma mulher de 32 anos, amenorreia de 6 meses, hirsutismo progressivo, obesa, tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. Aí, TSH normal, prolactina normal, hormona luteinizante alto, e qual é o diagnóstico provável e qual é a abordagem da paciente? Aí o Rotterdam está positivo, né? Então tem um síndrome de ovário policístico. A abordagem é, a paciente tem que perder peso, tá? Uso de metformina, indutor de ovulação, pode ser um clomifeno se vocês quiser, se tiver outro também, botar indutor de ovulação, avaliar, avaliar o hiperandrogenismo e como a gente tratar ele, né? Teve uma conduta de todas essas que deu mais pontuação que as outras e foi a mudança do estilo de vida. Porque eles também querem que a gente frise nas coisas do primeiro nível de atendimento, tá? Perda de peso é muito importante, vocês sabem mesmo. Mais pediatria, né? Para quem gosta de pediatria e para quem não gosta também. Porque assim você não gosta, você vai ter que responder pela porcentagem de pediatria e pelo menos pela questão de pediatria que vai sair nas discursivas. Então, uma das que caiu foi glomerulonefrite difusa aguda. Ela caiu também como discursiva, né? Mas nada tira que ela também caiu em algumas objetivas em provas dispersas. E é clássico, porque tem uma criança com edema periorbital, com hipertensão em criança, hematúria, né? Aquela urina escura. Lembrem bem desse slidezinho que a gente está botando aqui. E o antecedente da faringite estreptocócica. Então, lembrem, a triada edema, hematúria e hipertensão. Edema, hematúria e hipertensão. Então, aí a gente já sabe que uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Eles botaram uma menina de 6 anos, edema palpebral, urina escura, hipertensa, 2 semanas depois de amigdalite, e indica a hipótese. Bom, eu sou suspeita para falar de pediatria, né? Mas, com certeza, no sábado a gente vai tirar várias dúvidas de pediatria que vocês tenham. Anotem, porque eu sei que aqui não é a praia de muitos de nós. Mas a ideia é que vocês peguem as coisas mais básicas, as coisas mais relevantes, o que já caiu. Tal, não pode ir para a prova sem estudar
esse tipo de coisas. Reanimação neonatal, por exemplo. Tá bom? Triagem comum, fique atento nos níveis do complemento C3, né? E o ASLO, que é a antiestreptolicina O, que esses podem estar elevados. Normalmente é benigna, o curso é benigno, melhora entre 4 a 6 semanas. E você tem que restringir o sojo do paciente líquido, né? Dependendo se o paciente está edematizado. Medidas de controle pressórico, você pode dar mão de diuréticos de asa, alguns antipertensivos, avaliar a necessidade se o foco infeccioso ainda estiver ativo ou nunca recebeu tratamento antibiótico, a gente pode avaliar a necessidade do antibiótico, tá bom? Então, normalmente nefrítica e nefrótica dão trabalho na faculdade. Agora, depois, também, não só na faculdade que dá trabalho. Pá, 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 pá. A gente já está acabando. Vamos passar na parte de hipoglicemia no paciente diabético, né? Aí o encabeçado normalmente começa, paciente diabético, com cefaleia, com sudorese, com não sei o quê. E lá, sem negrita, lá, quando a gente já pode estar confundido, registro de glicemia capilar 36, 40, né? A gente sabe que para um paciente diabético é uma hipoglicemia, né? E como a gente vai tratar isso? Então, se eles botam um homem de 60 anos, diabético, com uso de insulina, que chega confuso, taquicárdico, sudorese fria, glicemia capilar pequenininho, porque, claro, se a gente olha a glicemia capilar de vez, você já vai saber que ele está baixo. 38, aí a gente tem que fazer o quê? Dar glicose para esse cérebro. Esse cérebro está desligando agora, está hipoglicêmico. Identifique rapidamente sinais neurológicos, sim? Memorizem, tentem memorizar o protocolo de atendimento, medir glicemia, administrar glicose em bolos, tá? Não deixa a glicose correndo no paciente diabético. Hipoglicemia mata sim, tá? Tanto assim que o paciente com hiperglicemia pode viver muito tempo sem que a gente diagnostique, né? Lógico, assim, uma cetose diabética, um estado hiperosmolar, enfim, não, mas hiperglicemia, a gente mora numa pandemia de hiperglicemia, né? Então, o paciente diabético está por aí na vida com excesso de glicemia, ainda não morreu, mas hipoglicemia mata, tá? A gente precisa ter uns níveis ali de glicemia importantes. Muito bem. Então, é, eles perguntaram bem isso, quem media, se media rapidamente, se pedia rapidamente. Vou falar para vocês que uma hipoglicemia caiu também em uma estação de ginecobstetrícia na prova prática. A mulher estava falando e de repente ela despencou na metade do atendimento. Aí fala, você pede o exame físico, ele não entrega. Ele só entrega o exame físico depois que a gente pediu para o enfermeiro, eu preciso medir uma glicemia capilar. Aí era essa ordem. Então, por isso a gente tem que olhar nesse quadro de hipoglicemia, e por isso eu trouxe para você. Administrem 20 a 50 ml de glicose o tratamento. Mediram a glicemia capilar imediatamente. Muitos pecamos porque não pedimos e demoramos para pedir, demoramos para desenrolar isso. E era isso, né? É um da 6H, 6T, na parte dos estados de alteração neurológica. Então, a gente precisa ver uma hipoglicemia. Após a estabilização, ofereça carboidrato de absorção lenta, então já dá comida para o paciente, melhor dito. Mas se você anota carboidrato, ofereço carboidrato de absorção lenta, você fica, além de ser muito chique, é o compatível com o padrão. Mas se você oferecer comida, é a mesma coisa.
Testes espalhados que caíram em algumas provas que tem que ver com saúde mental. A parte de saúde mental cai depressão, risco de suicídio, burnout, ansiedade. Essas coisas também vai ter uma relevância clínica. Mas é como eu falo para vocês, impossível a gente aprender a medicina inteira em 20 dias. Mas ter esses macetes é importante. Por quê? Porque, por exemplo, a depressão precisa 2 semanas de humor deprimido ou anedônia, né? Mais quatro ou mais sintomas, como falta de energia, alteração de sono, culpabilidade, chanto fácil, né? Quando vira um risco de suicídio, o paciente precisa ser perguntado. Então, eu, como diagnóstico, eu preciso perguntar para o paciente se ele tem ideação ou algum plano de se ferir, de machucar com sua vida, de acabar com sua vida, a gente tem que perguntar. No consultório, o que você faz na prática é diferente, porque eles estão pedindo para fazer essa abordagem, tá? Se você avaliou o risco de suicídio, se você viu que era alto o risco de suicídio, se você considerou internar o paciente numa clínica psiquiátrica, se você começou o antidepressivo e, além disso, o tratamento multidisciplinar. Como eu falo, pode ser assistente social, pode ser psicólogo, pode ser a verdade, assistente social ou psicólogo, mas se você coloca acompanhamento multiprofissional, tratamento multidisciplinar, também a gente está abordando essa parte que eles querem. Então, como eu falo, essa parte de saúde mental, a gente não pode subestimar a ideação suicida, tem que monitorar por perto e notificar a familiares e responsáveis, tá bom? Então, esse é um pouquinho de critérios. A gente tem que ter em conta a parte de saúde mental, que está em alta, até porque tem pouco tempo que saíram novas diretrizes de saúde mental. Janeiro virou o mês da saúde mental no Brasil, e não lembro se ele é nível mundial, mas eu sei que no Brasil, janeiro é o mês da saúde mental. Tem outro por lá que é setembro amarelo, né? É, também é um mês dedicado para a saúde mental, então a gente não pode escatimar que isso já caiu bastante, tá? Então, esses foram 10 temas que eu escolhi para a gente compartilhar hoje na nossa aula. Eu quero também que você sinta a vontade de perguntar, sinta a vontade de falar, olha, eu quero falar sobre diabetes, que eu achei 15 questões e achei super significativo o jeito que eles perguntam. Ou Aleja, por exemplo, é uma que sempre está estudando, sempre está puxando, quer passar, e eu sei que todos vocês querem ser aprovados, né? Então, essas daqui são algumas das dicas do estudo mais eficiente que eu já tive nos últimos dias. Eu estou correndo contra o relógio como vocês. Não tem nada para mim melhor que pegar um estudante faltando um ano para fazer o revalida. Ele está no 10º período, está faltando um ano, a gente pega, cola, faz 2 meses de método de estudo, de treino do método de estudo, depois vai e pega os temas mais perguntados, depois vai e tema, como funciona a banca por trás. Mas com vocês a gente está com o relógio no ouvido. Então, eu quero que vocês entendam que fazer questão vai fazer muita diferença nessa hora do relógio, né? Nessa hora do tema é pensar como pensariam os avaliadores. Nessa hora do relógio, a gente não está pensando em fazer toda a formatura de medicina. A gente está pensando em colar no que cai na prova. Então, por isso, uma coisa muito importante é fazer exemplos com questões. Todas as coisas que eu trago são sobre questões, sobre os gabaritos que já caíram, sobre as coisas que caíram na USP, que são um padrão de prova muito parecido com o Revalida, e que a banca do INEP se baseou muito para nascer, de verdade, como órgão avaliador das bancas da USP, né? Da banca do UFMG, que é da Minas Gerais. Então, essas são questões que também dá para a gente pegar, resolver. É a mesma medicina, é a medicina do Brasil, baseada no Ministério de Saúde. E eu quero que vocês resolvam questões
que simulem questões, peguem, imprimam uma prova, não importa, sente para fazer a prova. Se vocês gostaram da forma como a gente fez no domingo, a gente pode criar mais um daqui a 15 dias para fazer um último bate-papo aí contra uma prova. E revisar protocolos atualizados, não fiquem colados com o protocolo completo. Vamos revisar os materiais resumidos. Normalmente, Estratégia Med, Medcel, Harvard Medicine. eh, eu acho que eu vou passar hoje uns resumos, que é do Casal Med, que é bem bacana e eles compartilham muita coisa. Então, possivelmente agora não está na hora de você pegar o livro e estudar abdômen agudo. Mas avaliar a apostila hoje, avaliar a apostila daqui a 3 dias, pegar todos os mapas mentais que você tiver e começar a revisar, vai ser muito útil, tá? É isso daí. eh, Apliquem, por exemplo, a doutora Thalita, a doutora Andressa, a doutora Júlia, o doutor Juana, o doutor Martim, a doutora Maria, todos vocês, eu sei, eu tenho certeza que vocês não estão 100% dedicados para sentar e estudar, mas vocês estão 100% o tempo inteiro estudando. Seja que você esteja no hospital, seja que você esteja no consultório acompanhando pessoas, seja que você esteja aprendendo o idioma, aprendendo português, você está estudando. Esse é material que a gente precisa para a prova, tá bom? Então, levem o conhecimento para a prova e levem a prova para o trabalho. Isso vai ajudar para a gente mudar um pouquinho a cabeça, tá? É, essa não. E isso daqui era mais ou menos o que eu queria trazer para vocês. Deixem eu desligar o parlante. Tome frente. Agora sim. Não consigo viver sem música, né? Então, eu ligo o baffle o tempo inteiro e tenho horários de trabalho. Então, ele já sabe meus horários de trabalho. Muito bem, vou parar a gravação por aqui. Eu quero que vocês falem comigo o que que vocês acharam da nossa revisão de hoje. Eu sei que muita coisa, muito tema, muita dica.